Esse trecho agora é um dos trechos que os irmãos que falam sobre o livro de Dante têm mais complicação para poder falar. Ficam cheios de dedo, mas não era bem assim, mas não era bem assado, Jesus não quis dizer assim, Jesus quis dizer assado. Não. Jesus disse exatamente o que vocês vão ouvir agora e ler junto comigo. Por fim, chegaram a Nápoles e sentaram. Por fim, chegaram a Nápoles e sentiram que não estavam longe do seu destino, Roma. Gonode tinha muitos negócios para cuidar em Nápoles. E, a parte o período em que Jesus foi requisitado como intérprete, ele e Ganide passaram o seu tempo de lazer visitando e explorando a cidade. Lembram-se vocês, lá no início, que eu falei que Jesus estava mostrando ali, você tem que usar a sua mente, usa a sua mente para trabalhar o seu corpo, para poder te motivar. Depois, faz com que sua mente trabalhe com seus músculos fortes para você trazer sua vida de volta à tona. Jesus, ele foca muito nessa questão de buscar na mente a ajuda, porque a ajuda está na mente. Porque ele sabe que lá na mente tem o ajudador, tem os espíritos ajudantes da mente, tem o Espírito da Verdade, que na época ainda não tinha, porque Jesus estava ali ainda, mas tinha o Espírito Santo já, né? E os espíritos ajudadores. Então Jesus, ele sempre focava na mente. E aí Ganide estava sempre ali ao redor de Jesus, ouvindo essas palavras. Sempre quando Jesus via alguém ali triste, desiludido com a vida, ele chegava, sentava, botava a mão no ombro, jogava um sambarelove e a pessoa, pum, arribava de novo, né? Saía daquela força que ela estava. Aí Ganide agora entrou em parafuso. Vocês vão ver agora que Ganide vai entrar em parafuso e é uma das coisas... Esse trecho agora é um dos trechos que os irmãos que falam sobre o livro de Dante têm mais complicação para poder falar. Ficam cheios de dedo, mas não era bem assim, mas não era bem assado, Jesus não quis dizer assim, Jesus quis dizer assado. Não. Jesus disse exatamente o que vocês vão ouvir agora e ler junto comigo. E os reveladores logo em seguida vão completar. Fato é fato. Ganide estava tornando-se um adepto de distinguir aqueles que pareciam necessitar de ajuda. Encontraram muita pobreza nessa cidade e distribuíram muitas esmolas. Mas Ganide nunca entendeu o significado das palavras de Jesus quando, após ter dado uma moeda a um pedinte de rua, recusou-se a parar e falar com ele para confortá-lo. Disse Jesus: por que gastar palavras com quem não pode perceber o sentido daquilo que tu vais dizer? O Espírito do Pai não pode ensinar e salvar aquele que não tem capacidade de ser filho seu. Vou repetir para ficar bem enfatizado. Por que gastar a palavra com quem não pode perceber o sentido daquilo que tu vais dizer? O Espírito do Pai não pode ensinar e salvar aquele que não tem capacidade de ser seu filho. O que Jesus quis dizer é que aquele homem não tinha uma mente normal, que lhe faltava a capacidade de corresponder à condução espiritual. Tem dificuldade de entender o que se passou aqui? Não, não existe. Jesus, nós também, assim como Jesus, devemos perceber que existem pessoas que realmente já estão perdidas. Existem pessoas que já se entregaram ao mal, já se entregaram à iniquidade, que não adianta você estender uma mão, que a mente dela já está totalmente corrompida. Ela não quer saber de Deus. Jesus, não só Jesus, todos nós podemos ter a habilidade, se nós quisermos assim, de interpretar, analisar as pessoas e avaliar. Será que vale a pena? Será que vale a pena falar de Deus para essa pessoa?
Por exemplo, quem aí iria perder tempo? Estou sendo bem sincero com vocês, bem franco. Quem aqui iria perder tempo de ir num presídio para poder pregar a bandidos? Eu não vejo que um presídio seja um lugar de falar de Deus. Ah, mas nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. Não. Nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que estão com fome dela. Dentro de um presídio, você vai ter pessoas de vários tipos de nível ali. Pode ter pessoas que cometeram um pequeno delito ou realmente levou a cabo ali, mandou para moronça outras pessoas. Se você vai até um local desse e desperdiça o seu tempo, você vai fazer ali no máximo que a pessoa tatuar uma tatuagem de cruz no peito, no braço, eu amo Jesus. Mas você falar, você tatuar alguma palavra em seu corpo, não significa que você tá aquele corpo ali devotado para aquela pessoa, para aquele ser. Por mais que elas falem, eu queria adorar a Deus, eu queria gostar de Deus, sai da prisão, vai cometer erro de novo. Erros gravíssimos. Pode ser que no final da vida dela, ela vá buscar Deus. Vai lhe dar uma fomezinha lá no fundo de buscar Deus, sabe? Lá no fundo. Mas é nesse momento em que essa pessoa vai buscar. E é nesse momento em que você vai oferecer. É diferente de você ver uma pessoa triste. Você já está ali, por exemplo, numa delegacia, numa prisão, com certeza, você tem certeza absoluta que aquela pessoa lhe cometeu algum erro. Um erro bem drástico. E foi julgada e está ali presa. Então, conclui-se que mente normal essa pessoa não tem. Não tem. Ah, mas ela pode ter um ajustador, ela pode ter errado, sim, beleza. Você tem como medir, saber se tem ajustador ali? Tem como. Jesus poderia ter. Agora, nós não temos como medir se tem ajustador. Então, para que eu vou falar sobre o Pai para essas pessoas? Essas pessoas, elas têm que buscar o Pai. Eu sempre falava na igreja onde eu frequentava na época. Pastor vinha, ó, toma aqui panfleto, vamos panfletar na rua. Aí o pastor, com todo respeito ao senhor, eu não vou panfletar. Já falei que várias vezes aqui, estou contando de novo. Porque as pessoas sabem que tem uma igreja em cada esquina. Não busca o Pai porque não quer. Se ela tem uma mente normal, a pessoa que tem a mente normal, ela já busca o Pai naturalmente. Por quê? Porque nós nascemos para isso, o Espírito do Pai nos ensina a buscá-lo, os espíritos ajudadores da mente nos ensinam a buscá-lo, porque o sétimo é da adoração, perdão, o sexto é da adoração e o sétimo é da sabedoria. E se nós já temos ali o ajustador, os 7 espíritos ajudantes da mente, nos impulsionando a buscar o Pai, por que não buscamos? Se não, porque não temos uma mente normal. Agora, é diferente. É muito diferente de você falar com uma pessoa que tem problema mental, que tem síndrome de Down, que tem, sei lá, alguma deficiência mental. Você contar histórias sobre Deus para essa pessoa, você não sabe o nível de dificuldade que essa criança, esse jovem, esse homem que tem um problema mental, o nível de intelecto que ele perdeu, ou que ele ainda tem. Você não sabe. Você não sabe se o ajustador está se agarrando àquele pouquinho ali para poder trabalhar a mente daquela pessoa, daquele ser. Se há um ajustador dentro da mente de um ser, se há um ajustador dentro da mente de um ser que tem ali um problema mental, né, que tem uma dificuldade mental, alguma situação que essa pessoa ocorreu que veio ali a deixar deficiente mental, se há uma fagulha de mente naquela pessoa, o ajustador vai se agarrar. Se aquela pessoa não cometeu nenhum mal, uma pessoa normal que nasceu com algum problema, ou então uma pessoa normal mesmo que depois teve algum acidente que está com a mente debilitada, essa pessoa, ela pode não entender da forma que você vai falar, mas se você contar uma historinha de Deus, uma historinha de Jesus para ela, como a gente conta para uma criança, o ajustador ele pode se agarrar a isso. E ele vai se agarrar a essas informações para trabalhar a mente dessa pessoa. Por mais que o entendimento dela seja pouco. Mas ainda assim, ele vai pegar esse pouco de informação que você vai estar conversando sobre Deus ali para essa pessoa, e essa pessoa ela vai se agarrar. Agora,
Vamos ler esse trecho que está passando aqui. Não é sobre esse aqui, é sobre esse aqui. Esse aqui. Tem a ver com essa história. Não é ternura nem altruísmo oferecer uma compaixão fútil a seres humanos degenerados e inferiores, a mortais anormais e sem salvação. Uma pessoa que tem um problema mental, nasceu com isso, ela não é degenerada. Ela nem teve oportunidade para ser degenerada. Você ajudar uma pessoa dessa não é uma compaixão fútil. Esse trecho aqui não se refere a pessoas que têm problema mental por nascença ou por acidente. Agora, a pessoa que se degenera, a pessoa que traz à tona os seus instintos mais egocêntricos, mais egoístas, mais materialistas, e se corrompe a ponto de cometer iniquidades, essa pessoa se encaixa nesse trecho aqui. Então, eu acredito que a pessoa desse texto aqui, por que gastar palavras com quem não pode perceber o sentido daquilo que tu vais dizer? O Espírito do Pai não pode ensinar e salvar aquele que não tem capacidade de ser seu filho. O que Jesus quis dizer é que aquele homem não tinha uma mente normal, que lhe faltava a capacidade de corresponder à condução espiritual. Essa pessoa deveria ser uma pessoa que recorreu tanto à iniquidade que acabou se tornando um pária humano, um lixo, digamos assim. Não era uma pessoa com uma mente reduzida. Por mais que nós sabemos que, infelizmente, tem muitos irmãos que nascem com uma mente reduzida, uma mente anormal. Mas sim, se tiver uma fagulhazinha de estador ali dentro, de mente ali dentro, de memória, de mente em si, e se alguma vez essa pessoa chegou a fazer uma escolha moral, sabe, nem que seja lá no íntimozinho, lá no fundo dela, ou só pensou em fazer uma escolha moral, nós não sabemos qual é o parâmetro do ajustador para poder chegar até um ser humano. Qual é o nível da escolha moral? Se é, por exemplo, só olhar e analisar uma situação e fazer uma escolha moral para si própria, ou se é uma atitude. Então, tenham certeza, meus irmãos, essas pessoas que não vou dizer idolatram, mas que bajulam bandidagem, sabe? Esses vagabundos, esses seres torpes, anormais em si, essas pessoas não são dignas de respeito. E vou além. São do mesmo nível de anormalidade mental do que os próprios bandidos. Só não tiveram ainda a oportunidade de cometer um erro grave. Mas na sua mente, ó, já cometem erros graves há muito tempo. Já estão se aprofundando em iniquidade. Muitas das vezes até sem cometer um ato. Mas ao prestar uma ajuda a uma pessoa iníqua, fazendo ali com que outras pessoas saudáveis tenham prejuízos por causa dessa ajuda a um iníquo, certamente essa pessoa aí vai estar a largos passos de perder seu estador no futuro. Porque essa pessoa vai entrar em iniquidade em muito breve, mas muito breve. Tenha certeza disso.